É por isso que as suas campanhas de mídia paga só geram leads desqualificados. Se você está gerando leads desqualificados, leads ruins, aqueles que você não consegue seguir no processo comercial, e você está fazendo mídia paga, provavelmente você está cometendo algum ou todos desses 5 erros que eu vou te contar nesse vídeo. O primeiro erro, que é mais comum em campanhas que estão gerando leads desqualificados, é o desalinhamento entre comunicação e público. Então, o primeiro ponto é público. Se você chegar com a melhor comunicação, a copy mais agressiva, mais persuasiva do planeta para um público que não faz sentido, você não vai converter. Quer ver só? Se eu chegasse para um vegetariano oferecendo uma picanha com 70% de desconto, provavelmente esse cara não vai comprar, porque não é do interesse dele. Então, não faz sentido você chegar vendendo carne para um público vegetariano, vegano, enfim. Então, o primeiro ponto é segmentação de público. Se você está trabalhando meta, você vai ter que testar isso, porque você tem muitas possibilidades de público, a maior parte deles acaba sendo via engajamento, via interesse, né? Então você vai ter a segmentação do teu público pouco voltada para qualificação, ou seja, pouco voltada para perfil, mais voltada para interesse, o que é mais difícil de você segmentar na prática dentro da plataforma. Então o que você precisa fazer? Teste de público. Você pode subir uma lista de clientes que você já tem, você pode testar vários públicos de interesse, pode testar públicos de engajamento com o conteúdo que você já tem, mas você vai ter que testar para identificar qual a campanha ou qual criativo está trazendo público melhor, público que segue no teu processo comercial. Se você está trabalhando no LinkedIn, o que você precisa entender é se aquela segmentação de público que você fez está de fato alinhada com o público que segue no teu processo comercial. Se você está com a segmentação correta, tudo que você precisa fazer é ir nos dados demográficos e negativar quem está fora, que você com certeza vai ter uma taxa de qualificação muito alta em termos de perfil. Se você está trabalhando no Google, o que você precisa fazer é refinar a tua campanha. Se for de rede de pesquisa, refinar os termos de pesquisa que você está trabalhando, eventualmente sair de uma correspondência ampla para uma correspondência de frase ou ter uma frequência maior de negativação de termos de pesquisa, tá? Então, o primeiro ponto é público. Uma vez que a gente venceu essas etapas, a gente precisa focar na comunicação. A gente tem uma pesquisa do próprio Meta, que o próprio Meta divulgou, que 80% do resultado de uma campanha na plataforma está diretamente relacionado com o criativo. Pensando em uma boa prática de criação de criativos, a primeira coisa que é inegociável e você precisa ter é um bom conhecimento sobre o teu público, é um bom conhecimento sobre a tua persona. Então você precisa saber qual é a forma que ela se comunica, quais são as principais dores que ela tem. Se você sabe essas informações, tudo que você precisa ter é um criativo que desperte curiosidade, que fale da dor de forma clara e que faça um CTA com clareza para uma próxima ação. Independente de qual seja o criativo que você vai trabalhar, tudo que você precisa fazer é conhecer tua persona e trazer os gatilhos certos para ter um criativo de alta conversão. E aí dentro disso você vai testar formato e vai testar as possibilidades que você tem dentro da tua campanha para analisar qual que é o melhor resultado. Então se você não tem certeza sobre a eficiência do teu criativo, se você está gerando lead desqualificado, se está gerando lead com custo alto, provavelmente a forma como você está trabalhando a comunicação não está bem alinhado. Aqui na Rise a gente percebeu que os melhores leads com custo mais baixo, CTR mais alto, a taxa de conversão de venda depois mais alta, vem dos nossos criativos de vídeo. Então, dentre esses criativos que a gente já rodou e que você já deve ter visto, eles são bem produzidos, a gente gasta muito tempo fazendo o roteiro, porque a gente sabe que o resultado deles tende a ser muito melhor que os outros criativos que a gente trabalha. Então, segue a sugestão aí para você. Terceiro ponto pode ser a tua landing page ou o local que você direciona o teu usuário pós a conversão no teu criativo, pós a conversão no teu formulário ou pós-clique no teu criativo. Então, eu estou falando de landing page, estou falando de formulário, estou falando de WhatsApp. Independente de onde você vai jogar, você precisa ter uma boa experiência. De nada adianta você jogar um usuário numa landing page que leva 10 segundos para carregar. Você esperaria 10 segundos para ver o que tem numa landing page, para daí depois entender se você vai comprar? Dificilmente. Então, se você não tem uma experiência do usuário legal na próxima etapa pós-criativo, você certamente tem um problema aí. Então, lembre-se
de avaliar a performance da tua landing page ou da tua página de destino, onde quer que você esteja direcionando, para ver se a gente mantém a congruência da jornada. Então não adianta eu fazer um criativo falando que eu vou te ensinar a gerar leads qualificados e eu te direcionar para uma página que eu estou falando de pastel. Não vai ter fit, não vai ter congruência na jornada. Beleza? Então, lembre-se de analisar a jornada do teu lead e garantir que a gente tenha congruência em todas as partes. O que ele viu no criativo, ele vai continuar vendo na landing page e vai continuar vendo no teu produto. Se você fizer isso, você vai ter uma taxa de conversão mais alta. Outro ponto é, depois que você conseguiu direcionar para a tua landing page, você precisa ter um alinhamento da tua oferta, especificamente falando da headline. De todos os testes que a gente já fez em páginas de vendas, por exemplo, aquela que mais mexe ponteiro é a headline. Então, a tua headline, ela precisa bater muito bem com a dor que o teu público está buscando. Uma das páginas que a gente já rodou aqui, por exemplo, a gente testou 28 headlines diferentes até achar aquela que tinha uma excelente taxa de conversão. Para isso, a gente atribuiu uma big idea para cada uma das headlines, para cada uma das ofertas que a gente trabalhou. Então a gente falou de lead desqualificado, falou de vendas, falou de reunião, falou de várias maneiras diferentes, o mesmo objetivo, que é vender. E teve uma delas que teve a taxa de conversão mais alta. Então, esse é um outro teste que você também precisa rodar. Precisa analisar se a tua oferta, que está sendo feita na tua landing page, está sendo feito no teu produto, no teu checkout, está bem alinhado com a dor da persona que você tem. O último ponto, então, é o teu formulário. Pensando numa captação de lead ou pensando em você captar as informações para levar para uma próxima etapa. O que um formulário tem para ter uma taxa de conversão mais alta? Normalmente ele tem as informações necessárias sem nada extra. Por quê? Quanto mais campos você tem no formulário, maior é o teu atrito, ou seja, maior é a dificuldade do teu usuário virar um lead, porque tem mais informações para preencher. Então, se o lead está mais ou menos engajado, ele já vai pular fora, não vai querer preencher aquilo. Então, certamente entrou em alguma página que tinha um formulário de 30 campos, que você olhou para aquilo e falou, pô, não vou preencher esse negócio nunca, e saiu. Então, é essa experiência que você tem que pensar no teu usuário também. O que aqui na Rise a gente faz? Normalmente a gente pede nome, e-mail, telefone. De resto, a gente pode fazer um trabalho de pesquisa se necessário. E aí, claro, vai depender do teu momento. Se você está com um time comercial enxuto, que você não tem tempo para pesquisar informações, você está com muito volume, aí você pode aumentar o atrito no formulário para diminuir o volume e ter leads mais qualificados. Mas, se volume não é um problema para você, você diminui os campos para ter uma taxa de conversão mais alta e ter mais volume de leads para trabalhar no comercial. Mas esse também pode ser um problema na tua taxa de conversão, um problema para estar gerando leads ruins. Tá? Então, sempre analise o teu formulário, se ele tem os campos que você precisa e se você consegue abordar todos eles no teu processo comercial. Se você quiser leads mais qualificados e menos volume, aumenta os campos para que você tenha um atrito maior, mas qualifique melhor. E se você consegue abordar mais leads e qualificar no comercial, aí você pode deixar com o mínimo de atrito possível. Isso certamente vai afetar a sua taxa de conversão e afetar a qualificação dos leads que você tem gerado. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing, estrutura de marketing também, para que no fim das contas você venda mais e deixe mais dinheiro no teu fluxo de caixa. Abraço e até o próximo vídeo.